Oi, boa tarde, Carol. Acho que podemos começar. Samuel, Stephanie. Pessoal, boa tarde a todos. Né? Espero que todos estejam bem. Seja muito bem-vinda, Stephanie, à nossa escola. Muito obrigada. A convite do professor Samuel, que é o nosso professor de Ciências Biológicas, né, da nossa escola, e ele vai falar um pouquinho, né, do objetivo dessa live e do convite feito especialmente para você compartilhar da sua experiência, dos seus estudos, né, de um assunto tão pertinente aí para os nossos jovens, né, e todos nós acabamos aprendendo sempre, todos os dias, com todas as informações que são trazidas aqui. Obrigada, Stephanie. Muito obrigada eu pelo convite. Liga o microfone, Samuel, e faça as honras da casa. Bom, boa tarde a todos, né? O objetivo dessa live, né? Eu sou o professor Samuel, de eletivas do nono ano B. A gente trabalhou nessa eletiva prevenção, né? O tema da eletiva é transmitindo prevenção, justamente por se tratar de um assunto um pouquinho delicado, muito polêmico, que muitas pessoas, né, principalmente os jovens, ficam acanhados de poder falar sobre isso, e é extremamente importante, né, visto que o número de infecções sexualmente transmissíveis vem aumentando, principalmente entre os jovens. Então, pensei, né, nesse tema, baseado também como sugestão do currículo, né, para poder trabalhar com o nono ano. Então, a gente está já finalizando esse semestre, precisamos fazer uma culminância, né, finalizar esse projeto, essa eletiva. Convidei a Stephanie, né, ela é minha amiga, ela está no último ano, né, do curso de medicina, ali da Universidade do Oeste Paulista, UNOeste, ali de Presidente Prudente, e a um pedido de um convite meu, ela aceitou. Então, eu quero agradecer, né, primeiramente a ela pela disponibilidade de poder estar aqui conosco essa tarde. Então, vamos lá, eu vou começar a apresentar aqui. Pode começar, eu vou falando, só explicar um pouquinho para a Stephanie. Stephanie, a participação dos nossos alunos remotamente é bastante complicada, né? Considerando também o horário, né? Porque a maioria dos nossos alunos estão trabalhando, né? Principalmente do ensino médio, até do nono ano também. E aí a gente consegue um pouco mais de público mais tarde, depois das 7, que é o horário que eles chegam e tudo mais, tá? Mas eu estou gravando, depois, se você permitir, né, o uso da sua imagem aqui para a nossa live, a gente pode disponibilizar no YouTube, e aí a gente disponibiliza o link para todos os alunos, né, para que eles possam tomar conhecimento do que foi tratado aqui hoje. Tudo bem? Tudo bem. Bom, então vamos lá, né? O tema da minha eletiva é transmitindo prevenção, né? Os alunos coloquem o nome no chat, tá, Bom, pessoal? intitulo... Nome e série, desculpa, Samuel. Nome e série no chat, para a gente registrar. Imagina! Bom, então vamos começar com uma introdução, né? Eu vou apresentar, vou dar uma introdução e já vou passar para a Stephanie falar um pouco mais da parte específica, da parte sintomática das infecções, tá? Então, a sexualidade, né, ela é um assunto complexo, muitas vezes é alvo de discussão, mas a sexualidade, ela é uma condição humana que é construída durante a vida das pessoas, né? E ela se inicia lá na infância. E vários fatores influenciam a sexualidade, né? Fatores biológicos, psicológicos, sociais, políticos, culturais, religiosos. Bom, como é difícil, né, chegar num consenso sobre sexualidade, ela envolve características dos sistemas genitais masculino e feminino, os mecanismos de reprodução, tá? E como a OMS, a Organização Mundial da Saúde, define sexualidade, né?
é uma energia que nos motiva para encontrar amor, contato, ternura, intimidade. Ela integra-se no modo como nos sentimos, como nos movemos, como nós nos tocamos, quando nós somos tocados também. É ser sensual, ao mesmo tempo ser sexual. A sexualidade, ela influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações. Por isso, ela influencia a nossa saúde física e mental. Tudo começa lá na puberdade, né? A puberdade é aquela fase de mudanças que vão ocorrer no corpo, desencadeada pelo sistema endócrino. Então, através de ações hormonais, o corpo começa a se modificar. Na puberdade masculina, a gente observa características sexuais próprias do sexo masculino, né? Como o surgimento de pelos faciais. Então, o menino, ele vai enfrentar modificações em seu corpo que vai preparar para a fase adulta e a maturação sexual. E quais são os principais eventos que ocorrem na puberdade masculina? Bom, a aceleração da velocidade do crescimento, o aumento de secreções hormonais sexuais, né? Nos homens, a gente observa uma maior quantidade do hormônio sexual masculino, que é a testosterona, o aumento do volume dos testículos, pele escrotal, ela torna-se avermelhada e apresenta modificações na textura, o aumento do pênis, tanto em comprimento quanto em diâmetro, e o surgimento dos pelos púbicos, né, dos pelos íntimos ali da região do pênis, enfim. Crescimento dos pelos faciais, aumento da massa muscular e alteração na voz. Então, eu coloquei uma imagem, né, de uma criança até chegar na fase adulta, mostrando de uma forma, né, mais didática essas modificações que eu citei. Então, a gente percebe aumento do tamanho, aumento do tamanho corpóreo mesmo, a massa muscular também, e as modificações ali no pênis e no testículo, né, até chegar na fase de maturação sexual. E temos a puberdade feminina. Durante a puberdade feminina, a gente também observa, principalmente, a primeira menstruação, né? Ela é chamada de menarca. Mas aparecem outras modificações também, além da menstruação, né? Que é a aceleração da velocidade de crescimento também, né? Aumento da secreção dos hormônios sexuais. Então, nas mulheres, a gente observa uma maior concentração dos hormônios estrógeno e progesterona. Surgimento dos brotos mamários, né, que é o desenvolvimento aí dos seios. Aumento do acúmulo de gordura no quadril, nádegas e coxas. Também surgem pelos púbicos. E a primeira menstruação, o primeiro fluxo menstrual, né, chamado aí de menarca. Bom, agora eu só vou mutar aqui o meu microfone, que eu vou passar para a Stephanie, né, que ela vai dar continuidade. Gente, enquanto eu Samuel... Só um minuto. Estava dando uma interferência aqui. Enquanto o Samuel vai colocando o slide de novo, eu vou me apresentar. Eu sou a Stephanie, eu sou acadêmica de medicina, assim como todos vocês, eu também sou aluna. Então, eu estou aqui tentando transmitir um pouco do que eu aprendi esses anos. Eu não sou médica ainda, mas, assim, já tive muitas vivências, muitas experiências, e eu estou aqui principalmente para focar em falar para vocês que prevenção é tudo. A saúde de vocês é o bem mais precioso de vocês. Então, assim, é muito importante estar sempre atento ao seu corpo, às modificações, sobre tudo, não só sobre as doenças sexualmente transmissíveis ou as infecções sexualmente transmissíveis, mas eu estou aqui para falar sobre prevenção mesmo. Não sou médica, mas estou aqui só para passar um pouquinho de conhecimento. Vou tentar ser o mais didática possível, falar devagar, que eu falo um pouco rápido. Qualquer coisa vocês podem falar aí se eu estiver falando muito rápido. Aí eu vou começar a apresentar aqui, tá bom? Prazer. Então, eu vou falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente era chamada de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Por que mudou?
Porque nem sempre, para você transmitir uma doença sexualmente transmissível, você precisa ter sintomas. Você basta estar infectado por aquela doença. Muitas vezes, pode acabar tendo transmissão sem nem a pessoa saber que tem aquela doença, aquela infecção. Então, alguns fatores para o desenvolvimento de uma infecção sexualmente transmissível. Vai ser o uso irregular ou não uso de preservativo. Eu acho que, como todo mundo já sabe, o uso de preservativo deve ser usado em todo momento da atividade sexual, desde o sexo oral até o sexo com penetração. É muito importante todo o uso, porque durante todo esse tempo pode haver transmissão de doenças ou de infecções. Também é comum acontecer mais ISTs nas idades abaixo de 30 anos. Isso porque é um momento de descobrimento, a adolescência, a puberdade, depois o início da vida adulta. Muitas vezes, vocês jovens não têm com quem conversar. É sempre importante ter alguém que vocês confiem para tirar dúvidas, quando tiver alguma dúvida, se surgir algum sintoma diferente, quando for ao médico, falar com o médico sobre tudo que sente, porque o médico está ali para ajudar vocês. Então, tudo que vocês sentirem de diferente, tiverem dúvida, pode perguntar para o médico, porque ele está ali para ajudar. Se vocês não falarem, ele não vai conseguir ajudar. Ele está ali para ser um porto seguro para vocês também. Também é um fator de risco para desenvolver uma IST. Uma nova parceria sexual ou múltiplas parcerias sexuais. Então, também cabe o uso de preservativos em todas as atividades sexuais. Algum parceiro com IST. Ter tido já uma IST ou ter outro tipo de IST. Eu vou só mostrar aqui rapidamente o sistema reprodutor, porque às vezes eu vou falar de alguns locais que podem acometer a doença, e aí só para ficar mais explicado. Aqui é o sistema reprodutor masculino, então a gente tem o pênis, que é uma parte externa já do corpo, vai ter a glande do pênis, que é a cabeça do pênis, e o prepúcio, que é a pele que recobre. E também a gente vai ter a uretra, que é por onde sai o xixi, mas também por onde onde ocorre a ejaculação. Nesse local, como é o mesmo canal para as duas funções, podem também ocorrer infecções. Já no sistema reprodutor feminino, a gente vai ter uma parte interna e uma parte externa. A parte mais interna, desculpa, vai ter contato com o útero, que é o local onde gera o bebê. Então, vai ser o final do útero, o colo do útero, a vagina, que é o local onde ocorre a penetração. Vamos ter a vulva, que é a parte externa, que compõe os grandes e pequenos lábios. O meato uretral também está nesse local, que é onde sai o xixi, que não é o mesmo local onde tem a penetração, que a penetração vai ser pela vagina, que vai ter o orifício vaginal, tudo como mostra a imagem. Então, a gente vai falar das síndromes, das síndromes sexualmente transmissíveis. Por que a gente fala de síndromes? Toda síndrome é um grupo de sintomas que causa determinada doença. Então, a gente vai ter a síndrome do corrimento vaginal, a síndrome do corrimento uretral, a síndrome da úlcera genital, a síndrome da verruga genital e a síndrome do HIV e a AIDS. Essas síndromes, dentro delas, existem várias doenças que têm sintomas parecidos. Vamos começar com a síndrome do corrimento vaginal. Vão ser as vulvovaginites, que vão acometer a vulva e a vagina, e as cervicites, que vão acometer o canal o colo do útero, que é o finalzinho do útero. As vulvovaginites vai ser um processo inflamatório ou infeccioso no trato genital inferior, que vai ser na vulva, na parte mais externa, na parede da vagina e no colo uterino. Algumas das vulvovaginites vai ser a vaginose, que não é uma infecção sexualmente transmissível, mas também causa um corrimento. E eu quis colocar aqui também que tem tratamento. Se incomodar, tem tratamento. Vai ser um corrimento acinzentado, com odor fétido, cheira bem forte, homogêneo e é causado por uma bactéria. A candidíase já tem um corrimento branco, como se fosse uma nata, um leite coalhado, fica aderido. E é uma inflamação sem cheiro.
A candidíase, ela pode ou não ser transmitida por via sexual. Por isso, também é necessário o uso de preservativo. A tricomoníase vai ser uma infecção sexualmente transmissível. A principal forma de transmissão, praticamente a única, vai ser a via sexual. É uma inflamação com odor fétido, com um corrimento amarelo esverdeado e é causada por um protozoário. Então, as vulvovaginites. Eu queria falar que existem mecanismos de defesa. No nosso corpo, em vários locais, a gente tem mecanismos de defesa. O nosso aparelho reprodutor também tem mecanismos de defesa. E uma infecção ou qualquer outro agente pode romper esse mecanismo de defesa e tornar a gente suscetível a ter uma infecção e mais outras infecções depois ainda. Então, a principal causa de perda do mecanismo de defesa é uma infecção. E se você tiver uma infecção, é como se você abrisse uma porta de entrada para ter mais. Por isso que a gente fala que quando você tem uma infecção sexualmente transmissível, o correto é investigar todas as outras, porque pode sim ter junto, mesmo sem sintoma nenhum, outras infecções sexualmente transmissíveis e todas devem ser tratadas. Alguns fatores predisponentes para as vulvovaginites vão ser diabetes, que é uma doença que acaba diminuindo o nosso sistema imune, a realização de duchas vaginais, que não é indicado, o uso de esteroides, muitos meninos às vezes querem ficar fortes, usar bombas, né, que se diz popularmente, também pode ser um predisponente, lubrificantes vaginais, mudança de parceiros, outras infecções sexualmente transmissíveis, uso de absorventes internos ou externos por tempo prolongado, traumas e estresse também. A candidíase, agora eu vou falar um pouquinho de cada uma. A candidíase é uma infecção que ela vai acometer tanto a vulva quanto a vagina. Ela é causada por um fungo, que é a Candida albicans, e é a segunda causa mais comum de queixa por corrimento vaginal. O quadro clínico, os sintomas, vai ser, como eu já disse antes, um corrimento esbranquiçado, como mostra na primeira imagem, que essa imagem é uma imagem feita no exame preventivo, então tá vendo lá dentro da vagina. Um corrimento esbranquiçado, com um aspecto de leite coalhado, como se fosse uma nata de leite. Ele é indolor, mas causa bastante coceira, aí, às vezes, pelo fato de coçar, pode acabar causando alguma lesão. Pode ter dor ao urinar, e também pode ter dor na relação sexual. Eu quis colocar aqui, né, o fungo no microscópio, para vocês conseguirem ver, para trazer um pouco também para a matéria do Samuel, para a biologia. E no parceiro sexual, geralmente não ocorre a candidíase, porque ela é uma doença mais comum nas mulheres. Mas se tiver no homem também, pode causar uma irritação ou até uma hiperemia, uma vermelhidão no pênis, ou até abalando post-it, que é a última imagem, que são essas lesões, tanto na glande quanto no prepúcio. A tricomoníase. Como eu disse, a tricomoníase das vulvovaginites, ela é totalmente por transmissão sexual. Ela é causada pelo Trichomonas vaginalis, que é um protozoário flagelado, tem aqui na imagem também, que eu quis colocar para vocês verem. É a terceira causa mais comum de corrimento vaginal, acomete 180 milhões de mulheres no mundo e de 30% a 40% dos parceiros sexuais. A transmissão dela, como eu já falei algumas vezes, é estritamente sexual. O quadro clínico dela vai ser um corrimento em grande quantidade, amarelo esverdeado, bolhoso, como mostra a primeira imagem, mal cheiroso, e é comum também ter sinais inflamatórios na vagina, como vermelhidão, ardência, inchaço. Pode ser também assintomática em mulheres, que é só uma infecção sem doença. Nos homens, geralmente ela é assintomática, por isso que os homens geralmente são tratados como os vetores, como aqueles que carregam de uma mulher, podemos dizer assim, de uma mulher para outra. A troca de parceiro, sem ele saber, porque ele não tem sintoma, ele pode levar para outra, se não tiver uso de preservativo, a doença. Mas eles também, em alguns casos, podem apresentar doença. Aqui também tem uma imagem de um colo do útero no exame especular,
que é um colo em framboesa, que é outro sinal também que a gente acaba vendo ao exame clínico. É importante também a gente falar dos fatores de risco para todas as vulvaginites e para todas as ISTs, que vai ser a atividade sexual desprotegida, como a gente vai frisar bastante aqui, porque, assim, eu acho que é o principal que vocês têm que aprender hoje. É muito importante tratar parceiros, e durante o tratamento da tricomoníase e das outras ISTs, é importante a abstinência sexual. O tratamento é curto, e é importante a abstinência sexual, porque aí, então, vai conseguir tratar os dois, e depois que os dois estiverem tratados, evitar de transmitir novamente. Sempre quando existir uma IST, é muito importante rastrear as outras ISTs, porque, como eu disse, quando se tem uma infecção, ela acaba quebrando o mecanismo de defesa do próprio corpo e abrindo a porta, podemos dizer assim, para novas ISTs. Eu gostaria também de falar sobre as gestantes. Todas as gestantes, elas têm que realizar o tratamento também, porque a presença de ISTs está relacionada a complicações tanto para a mulher quanto para o bebê. Então, como eu já falei algumas vezes, a melhor forma de prevenção é o uso correto e o uso de preservativos. Agora a gente vai falar das cervicites, que são as doenças que vão acometer o colo do útero, vão ter relação com o nosso órgão interno, com o útero. Os agentes mais comuns são a Neisseria gonorrhoeae, que é o gonococo, que é a gonorreia, que todo mundo acho que já ouviu falar, e a Chlamydia trachomatis, que é a clamídia. Fatores de risco para cervicites vão ser mulheres sexualmente ativas, com menos de 25 anos, múltiplos parceiros, parceiros com IST, história prévia ou outra IST, uso irregular ou não uso de preservativos. Eu vou estar repetindo aqui, mas vocês vão ver que sempre eu vou repetir a mesma fala, basicamente. A transmissão das cervicites também é sexual. A clínica, o quadro clínico do paciente. De 70% a 80% são assintomáticas. Os pacientes sintomáticos vão ter corrimento vaginal, muco purulento, que vai parecer mesmo um pus, quando sai aquele pus do machucado, vai parecer mais ou menos o corrimento que vai sair da vagina. Pode ter sangramento no meio das menstruações, por exemplo, parou a menstruação, não é tempo de menstruação, pode ter sangramentos. Pode ter sangramentos após a atividade sexual, pode ter dor em atividade sexual, pode ter dor ao urinar, dor pélvica crônica, que vai ser dor embaixo da barriga, assim, sem melhorar. Se não tratada, ela pode apresentar importantes complicações. Todos esses sintomas são sintomas meio que inespecíficos, né? Não são específicos da doença, então podem ser várias coisas. Mas quando estiver surgindo várias coisas em comum, surgiu o corrimento, o sangramento entre as menstruações, dói na atividade sexual, a gente tem que sempre juntar os sintomas, nunca uma coisa só, a gente vai juntando como se fosse um quebra-cabeça para pensar em um diagnóstico. É importante sempre, nas cervicites, convocar o parceiro e realizar o tratamento do parceiro, e aí pode ter complicações, que pode evoluir para DIP, que é uma doença inflamatória pélvica, que vai ser uma doença muito mais grave, que vai ter febre, vai ter dor abdominal, pode ter infecção abdominal, então é muito importante o tratamento. Agora eu vou falar sobre a síndrome do corrimento uretral. A gente geralmente fala que a uretrite, que é a inflamação da uretra, pode ser igualada, comparada com a cervicite, que então vai ser a inflamação da uretra e a inflamação do colo do útero. Como o homem, o mesmo canal da uretra, que é por onde faz o xixi, é o mesmo canal por onde ocorre a ejaculação, então, no homem é mais comum ter a síndrome do corrimento uretral do que na mulher, mas também pode acontecer na mulher. Então, é uma inflamação e um corrimento que sai pela uretra, pelo mesmo lugar onde sai o xixi. Os agentes são os mesmos agentes da cervicite. A clínica vai ser um corrimento uretral, mucoide, purulento, com volume variável, que dói
pode ter dor uretral, pode doer ao urinar, pode ter micção, pode ter o xixi saindo devagar e de forma dolorosa, pode ter coceira no canal da uretra, pode ter vermelhidão no meato uretral, que é bem a pontinha onde sai o xixi. Como eu já disse, é mais comum no sexo masculino, né? Mas as mulheres também podem ter, e raramente elas vão ser sintomáticas, porque como o local da penetração é diferente do local da uretra, de onde sai o xixi, então, geralmente, é mais difícil acontecer na mulher. A transmissão vai ser pela relação sexual, vaginal, anal e oral. Eu tô falando que é mais raramente ter sintomas uretrais na mulher, né? Porque pode ter os sintomas da cervicite na mulher. Porque vocês podem ver que é o mesmo agente etiológico. Então, ele vai colonizar tanto a uretra quanto a vagina. O colo, desculpa. O colo do útero. A transmissão vai ser pela relação sexual, vaginal e oral, como eu já disse. Os fatores predisponentes vai ser jovens, com baixo nível socioeconômico. Às vezes, eu falo baixo nível socioeconômico porque muitas vezes as pessoas de baixo nível socioeconômico têm dificuldade ao acesso de informação. Por isso que eu falo que vocês jovens hoje têm acesso à internet. Quanto mais informados vocês estiverem, melhor para vocês. Múltiplas parcerias ou novas parcerias, histórico de outra IST e uso irregular de preservativo. Agora eu vou falar das síndromes das úlceras genitais, que é como se fosse uma feridinha na parte genital. A gente vai ter 5 tipos. Aí eu coloquei esse esqueminha aqui que a gente pode pensar. É mais de uma úlcera ou é uma úlcera? Se for mais de uma, a gente pode pensar na herpes, no cancro mole ou na donovanose. Se for uma úlcera só, a gente pode pensar no linfogranuloma ou na sífilis. Se dói, a gente vai poder pensar na herpes ou no cancro. Se não doer, a gente vai poder pensar na sífilis, na donovanose e no linfogranuloma. Se fistuliza linfonodos, que são aqueles nódulos que às vezes as pessoas chamam de íngua, né? Se ele vai fazer uma comunicação e sair um pus de dentro, a gente vai pensar no cancro mole ou no linfogranuloma. Se não fistulizar, a gente vai pensar na sífilis, na donovanose ou na herpes. Agora eu vou falar um pouquinho de cada uma, das mais importantes. O cancro mole. O agente etiológico é o Haemophilus ducreyi. É uma bactéria, causa múltiplas lesões ulceradas, dolorosas, com fundo sujo, que a gente fala, o fundo parece que tem um pus, uma sujeira assim mesmo, não é vermelhinho, tem um odor fétido, e os linfonodos podem estar aumentados, e eles podem acabar fistulizando, tendo uma comunicação com o meio externo, e tendo uma secreção saindo por essa comunicação. Os locais mais acometidos. No homem vai ser no frênulo e no sulco balano prepucial, como na imagem mostra. Na mulher, geralmente ocorre nos pequenos e grandes lábios. A transmissão do cancro mole é exclusivamente sexual. E vai ser pelo contato com a ferida. Então, imaginem o quanto não é importante o uso do preservativo. A herpes. A herpes é causada pelo herpes simplex. É a família do herpes vírus e vão ter vários tipos de herpes. O quadro clínico vai ser bem parecido com aquela herpes que muitas pessoas têm, no lábio, às vezes, no nariz, que é muito comum, quase todos nós temos, e algumas pessoas desenvolvem os sintomas e outras não, mas muitas pessoas têm a herpes. A herpes genital, ela vai ser muito parecida, só que a transmissão é por forma sexual. A clínica vão ser vesículas e úlceras dolorosas com fundo limpo. Já o fundo da ferida não vai ter pus, sabe? Vai ser vermelhinho, vai ser clarinho. Pode ter linfonodos aumentados, mas eles não vão fazer comunicação com o exterior da pele, não vai sair nada de dentro do linfonodo. Pode ter surtos recorrentes
e não, infelizmente, não há cura para herpes genital, como não há cura para herpes que pode acontecer na boca, em outros lugares do corpo. Então, é uma doença que não sara, só que, assim, quando acaba baixando sua imunidade, tem uma gripe, ela pode surgir e desaparecer depois. Tem uso de medicações, pode ir no médico, ele vai pedir para passar remédio para você, porque também pode causar dor e tudo. E o importante é que quando tiver esses surtos recorrentes, não realizar atividade sexual, porque como vai passar a transmissão, vai ser pela ferida também. Então, nunca realizar atividade sexual se tiver em uma fase de surto. Usa o medicamento, espera passar e depois, com preservativo, pode voltar à vida normal. As gestantes. As gestantes portadoras de herpes, se tiver na fase ativa, se tiver tendo lesões, tem que fazer o tratamento, e também se tiver o parto vaginal, tem mais risco de complicações para os fetos e para os recém-nascidos. Tanto para o bebezinho na barriga, pode causar abortamento, e também pode causar muitos sintomas para os bebês quando nascem. A sífilis, agora eu vou falar, que também causa uma lesão que é uma úlcera. É uma infecção bacteriana, ela, diferente das outras, ela é sistêmica, ela pode acontecer no corpo inteiro, ela é crônica, mas ela é curável. Ela tem cura, basta você fazer os testes, saber que tem, ou quando tiver o sintoma, ir no médico e tomar um remédio que ela é curável. Quando ela não for tratada, ela pode evoluir para estágios de gravidade maior, podendo acometer vários órgãos e sistemas. Por exemplo, pode acometer até o sistema nervoso central, o cérebro, se não for tratada. A transmissão é sexual e também pode transmitir durante a gestação. Em 80% dos casos, pode transmitir para o feto. O agente etiológico vai ser o treponema pálido, e a gente tem algumas formas dela. São 3 formas. A forma primária, que é o cancro duro, geralmente surge na região genital, também é pelo contato com a úlcera, vai ser uma lesão única, indolor, e ela acaba sumindo. Então, sempre prestar atenção na sua região íntima, na sua região genital, porque essa úlcera, ela surge e ela some. A pessoa, às vezes, acha que curou, e se não tratar, não curou. Não é porque ela sumiu que a doença está curada. Depois de um tempo, ela vai evoluir para a forma secundária, que vai ser um condiloma plano, pode ter a roséola, os cifiloides, pode ter madarose, que vai cair os pelos da sobrancelha, pode ter alteração na pele, nas mucosas, que não são igual à primeira alteração, ulceradas, pode ter queda de pelos. Eu vou mostrar uma imagem depois com todas. E depois pode evoluir ainda para sífilis terciária, que vão ter vários sintomas, como esses que eu estou colocando aqui, a goma sifilítica, que tem até uma imagem, o tabes dorsalis, aneurisma de aorta, pode ver. Então, como a gente está falando, é uma doença que acomete o corpo inteiro. Pensa, a sua artéria aorta pode ter um aneurisma. Então, aqui a gente vai ter algumas imagens mostrando como é a sífilis primária. Então, é uma lesãozinha que surge e depois de um tempo ela desaparece. Aí, a sífilis terciária tem a goma sifilítica ali, que é só um exemplo. E a sífilis secundária, que pode ter essas lesõezinhas assim, que parece uma alergiazinha. Pode ser no tronco, pode ser na palma das mãos, pode ser no corpo, na boca. É bem inespecífico. Por isso que é muito importante fazer os testes para saber se tem, para conseguir fazer o tratamento adequado. Eu queria falar também que é muito importante sobre as gestantes. Hoje em dia, aumentou muito o número de sífilis entre as pessoas, e muitas vezes não são descobertos se não for feito o pré-natal correto, porque quando se faz o exame de pré-natal, no início do pré-natal é necessário realizar vários testes sorológicos para várias doenças, tanto para ISTs quanto para outras doenças que podem acometer o feto. Então,
a gente sempre tem que rastrear, porque se for descoberto na gestação, pode fazer o tratamento na gestação e protege o feto. Se não for feito o tratamento, desculpa. A doença pode ter complicações para o feto, como abortamentos, e também pode se relacionar a complicações para o recém-nascido, como restrição do crescimento intrauterino, óbito fetal, óbito ao nascer, neonatal, parto prematuro, anomalias congênitas, entre outras complicações. Pesquisas mostram que o uso de preservativo sexual vem caindo ao longo dos anos, especialmente entre os jovens. As consequências dessa rejeição ao preservativo já são notadas pelas autoridades de saúde brasileira. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, entre 2010 e 2018, houve um aumento de 4,175% nos casos de sífilis primária no Brasil. Apenas em 2018 foram registradas mais de 246 mil casos de sífilis adquirida em gestantes e sífilis congênitas. Em relação às mortes, foram 241, todas devido à sífilis congênita, que ocorrem quando a mãe transmite a doença para a criança durante a gestação, como eu acabei de falar. Então, assim, é um assunto bem importante, é uma doença que tem cura e que precisa ser tratada, que tem, além das consequências para a pessoa, se tiver na gestante, pode causar consequências gravíssimas para o feto e para o recém-nascido. Agora eu vou falar um pouco sobre a síndrome das verrugas genitais. A gente vai falar sobre o HPV. É causado pelo papiloma vírus humano. A infecção pelo HPV é uma das ISTs mais frequentes no mundo. O risco geral ele é estimado para a exposição dessa infecção de 15% a 25% a cada nova parceria sexual. Também a transmissão ocorre por contato com as verrugas. Então, o quadro clínico vai ser o surgimento de verrugas anogenitais. As formas clínicas, a gente vai ter o condiloma acuminado, que vai ter um aspecto típico de verruga, com superfície irregular, e vai ter a forma subclínica, que vão ser áreas com espessamento epitelial, que vai ser com um sintoma menos exuberante. A transmissão vai ser por via sexual, que o que predispõe são as abrasões microscópicas na mucosa e na pele da região anogenital. A prevenção, como todas as outras STs, vai ser o uso de preservativo nas relações sexuais, que vai diminuir a transmissão pelo HPV. A higiene pessoal também é muito importante. A vacinação contra o HPV, que é uma coisa muito boa que surgiu nos últimos tempos, para os jovens de hoje em dia. E as mulheres devem realizar, mesmo depois da vacinação, o exame preventivo, o Papa Nicolau, a partir dos 25 anos. O câncer de colo de útero, ele é quase que totalmente causado pela infecção dos tipos 16 e 18 do HPV. Não são todos os HPVs que causam o câncer de colo de útero, mas esses dois tipos são os que mais causam. Por isso, o governo investiu tanto agora no uso dessa vacina para evitar o câncer de colo de útero, porque é um câncer muito agressivo e um dos mais comuns nas mulheres. Os fatores para DSTs vão ser múltiplos parceiros, não uso de preservativos, já teve outra IST, né? Aqui eu não arrumei, tá nos termos antigos ainda. O tabagismo também é um fator de risco para o câncer de colo de útero, como para muitas outras coisas. A baixa imunidade. E no estágio avançado do câncer de colo de útero, a gente pode ter dor, corrimento, sangramento, mas não é aqui que a gente quer fazer o diagnóstico, porque quando já está nesse estágio, já é um quadro muito grave. Por isso que existe a vacina, existe o exame preventivo na mulher, que em todas as ESFs, os postinhos de saúde, oferecem. O condiloma acuminado, que vai ser só a verruga, sem
sem ter o câncer de colo de útero, mas que também é transmitido por forma sexual, ele geralmente é a forma 6 e 11 do HPV. Ele é uma forma benigna, porque ele não vai causar o câncer, né, como os tipos 16 e 18. E o tratamento, geralmente, é retirar a verruga. Aí tem várias técnicas, pode ser por laser, pode ser por ácido, vai depender do tamanho da lesão, do local, tudo isso é considerado no tratamento. Mas também é transmitido por via sexual e por contato com as verrugas. Agora a gente vai falar um pouquinho, a gente já está chegando ao final, eu sei que eu falei bastante aqui, mas a gente já está chegando ao final, sobre o vírus do HIV. Então, o HIV, eu achei legal colocar isso daqui, já puxando também um pouco para a biologia, para o que cai no vestibular, daqui a pouco vocês também estão prestando vestibular, como eu já prestei um dia. Então, o vírus do HIV, ele é um RNA vírus. Ele é um RNA vírus e no seu processo replicativo, quando ele entra dentro da célula, ele precisa transformar o RNA em DNA. Então, ele usa as nossas próprias células para fazer isso, através de enzimas de replicação, que vocês, ou quem está no colegial já deve estar vendo isso, eu acredito. Então, existem essas enzimas aqui que ajudam a esse processo. O vírus, ele é composto por um envoltório lipídico e por glicoproteínas. Isso é o que faz o vírus grudar nas células hospedeiras, nas nossas células hospedeiras, que são as células de defesa do nosso corpo que o vírus do HIV acomete. Então, a gente tem 2 tipos de HIV, que vai ser o HIV-1 e o HIV-2. O mais comum é o HIV-1. Eu coloquei essa imagem aqui para frisar a importância da prevenção, da gente se cuidar, da gente testar sempre, fazer os testes que também estão disponíveis nos postos de saúde, porque o HIV é o vírus, a AIDS é a doença. Até o momento que você só tem o vírus e não desenvolveu a doença, existe um tratamento que faz com que o vírus não, como eu vou dizer assim de uma forma mais simples, que o vírus não consiga dominar o nosso corpo. O medicamento vai sempre ficar contendo o vírus para ele não atacar o nosso corpo e não diminuir o nosso sistema de defesa. Então, essa imagem eu achei bem legal porque ela mostra, quando você pegou a doença, tem lá quase nenhum vírus. Aí vai passando o tempo, Olha como o vírus vai aumentando. Chega uma hora que o vírus acaba com o seu sistema de proteção. E o que acontece? Qualquer doença pode causar a sua morte até. E doenças que nem são tão graves se tornarem muito graves e levar as pessoas com AIDS à morte. O HIV, ele começa com a exposição. A exposição sexual vai ser pelo sexo anal, é mais comum, por ser uma prática com mais abrasão, com mais lesão, mas todos os tipos de sexo podem acometer. Também pode ser por transmissão por via sanguínea e por transmissão vertical. A transmissão vertical é sempre da mãe para o filho. Inicialmente, vai ter uma infecção aguda, que é a primeira fase da infecção pelo HIV. Ainda não há doença AIDS. O vírus, então, ele entra no nosso corpo e ele vai aumentar muito o vírus dentro da gente. Acontece que as células CD4, que são as nossas células de defesa, vão diminuir. Chega uma hora que o nosso sistema imune, que é o sistema de defesa, ele reconhece esse vírus e ele começa a reagir. E aí vai ter uma reação do nosso corpo, vai ter uma síndrome mononucleose-like, que a gente fala que é uma síndrome inespecífica, que parece uma mononucleose, mas não é causada não é uma mononucleose real, parece só ela. Vai ter febre, vai ter aumento de linfonodos, pode ter uma dor de garganta, pode parecer uma gripe forte. É um sintoma assim que às vezes a gente nem sabe o que foi, acha que foi uma gripe. Então, depois de um tempo, acontece a soroconversão e o organismo começa a reagir ao vírus. E as células de defesa voltam a aumentar e o vírus continua ficando no nível baixo. Depois de um tempo, fica em latência. O que é latência? Fica sem aparecer o vírus. O nosso corpo está conseguindo controlar o vírus. Fica em um equilíbrio, que a gente fala o set point viral. É o principal ponto para ver como vai ser a evolução
como vai ser a evolução desse paciente. Esse paciente, ele pode ficar de 2 anos a 12 anos assintomático, vai depender de pessoa para pessoa. Pode passar. Então, se... Você passou, acho que 2. Não, acho que não foi. Então, depois que acho que a gente pulou um slide aqui, mas depois que passou dessa fase que fica sem aparecer o vírus no corpo, é que quando surge a AIDS. Então, a gente tem todo esse tempo para descobrir a doença e para tratar. Aqui fala, o HIV tem cura, o vírus tem cura, tem tratamento, desculpa, cura não tem ainda, mas tem tratamento. E esse tratamento, ele faz com que o vírus fique com uma carga viral muito baixa, que pode até ficar indetectável e praticamente intransmissível, até intransmissível. Então, é muito importante fazer o tratamento, ir atrás de um postinho para fazer o teste, pela própria saúde mesmo. E mesmo quando tem a carga viral indetectável, tem as outras ISTs, até o HIV também, então sempre é importante o uso de preservativo. Eu achei legal colocar isso também, porque às vezes muitas pessoas têm muito preconceito contra o HIV, que é uma doença que hoje tem um tratamento muito bom, apesar de não ter cura. Então, como que pode ser transmitido o HIV? Pelo sexo sem proteção, o anal acontece mais, mas também pelo vaginal e pelo oral, que muita gente acha que não precisa usar camisinha no sexo oral. Pelo leite materno, então, se tiver uma mãe HIV positiva, ela não pode amamentar, ela vai ter outras formas de dar o leite para o filho. Por forma de seringas compartilhadas, e também pode acontecer da mãe passar para o filho já ainda dentro da barriga. Como não transmite o HIV, que muitas pessoas às vezes têm preconceito? Sexo com camisinha não transmite o HIV. Compartilhamento de talheres, de utensílios, de copo, de garfo, nada disso transmite HIV. Abraço não transmite HIV. Beijo não transmite HIV. Aperto de mão, pelo ar ou pela água, não transmite o HIV. E pelo uso coletivo de banheiro, piscina, nenhuma dessas formas transmite o HIV. Então, eu achei legal colocar aqui também o que é sexo seguro, que são as medidas de prevenção importantes e complementares numa prática sexual segura. Vai ser usar preservativo, fazer a imunização, a vacinação contra a hepatite A, a hepatite B e a hepatite A, a hepatite B, e o HPV, que também tem, tudo na rede pública tem essa vacinação. Conhecer o status sorológico do HIV, das parcerias sexuais, Então, uma pessoa que tem HIV, ela tem que compartilhar com o seu parceiro sexual que ela tem a doença, que ela faz o tratamento, porque também é uma forma de respeito, né, de uma pessoa para outra. Porque você vai ter uma intimidade com a pessoa, então sempre a pessoa que tiver a doença tem que compartilhar esses fatos. Também é importante testar regularmente para HIV e para outras ISTs, sempre quando você achar que você se colocou em risco, teve uma relação sexual de risco, se aconteceu qualquer coisa, se você em dúvida, surgiu algum sintoma que você não imagina, no posto de saúde tem o teste para todas as ISTs e para o HIV, é de graça, o médico vai te atender, vai te acolher, é muito importante sempre saber como está a sua saúde. Também é importante tratar todas as pessoas vivendo com HIV, realizar exame preventivo de colo de útero. Eu falei que o câncer de colo de útero é causado pelo HPV, por alguns tipos de HPV, e é um câncer muito comum em mulheres e que leva muitas mulheres à morte, infelizmente. Realizar profilaxia pré-exposição, se teve alguma pós-exposição também, se teve algum contato com o sangue de alguém, com perfuração, e não sabe que aquela pessoa tem que avisar no posto de saúde, porque você pode estar correndo risco. E também é importante conhecer e ter acesso à anticoncepção e contracepção,
porque também é importante a gente frisar que no posto também tem preservativos e tem também métodos anticoncepcionais que evita a gravidez indesejada. Tudo isso de graça no posto de saúde. Eu também achei legal falar um pouco de violência sexual para fechar já, estou acabando, desculpa me exceder um pouquinho no tempo. O médico no posto de saúde, eu estou dando um exemplo no posto de saúde, porque eu acho que seja a porta de entrada mais fácil para você, para todo usuário do SUS. Então, a violência sexual, se você passou por qualquer ato de violência sexual, não sinta vergonha, eu sei que é uma situação muito difícil, mas não sinta vergonha de ir atrás de procurar o médico, atrás do postinho, porque não precisa exigir BO para ir lá. Se você teve, você chega lá e conta para o médico vai acreditar em você, ele vai te acolher, ele vai fazer o seu atendimento. É uma situação que tem que notificar. E uma coisa mais importante, a coisa mais importante de todas, para a saúde de vocês, além do trauma psicológico de uma violência sexual, existem também todas essas doenças e outras que são passadas por via sexual. Então, é importante procurar um médico para fazer as testagens, para usar os medicamentos que tem para prevenir HIV, se teve o contato, se teve o abuso, se teve a violência sexual, se teve a chance de ter sido contaminado com HIV. Existem medicamentos que, se tomado até 72 horas, podem evitar, diminuir muita chance de desenvolver o HIV. Existem vacinações que devem ser tomadas. Então, assim, procurem um médico, porque na violência sexual, além do trauma psicológico, podem ter muitas outras consequências, gravidez indesejada, muitas coisas que, além do aspecto psicológico, que é muito triste, pode depois ter muitos aspectos fisiológicos, doenças também. É basicamente isso, e como eu já falei algumas vezes, os médicos estão nos postinhos para ajudar todos vocês. Qualquer dúvida, marca uma consulta, vai lá, conversa com o médico vai acolher vocês. Se não quer falar com a mãe, explica com a mãe presente. Se for um caso que você não estiver colocando sua vida em risco, o médico vai te aconselhar, a não ser que seja uma coisa muito grave, ele vai estar ali do seu lado para te ajudar. Conte tudo para o médico, os sintomas que vocês estão sentindo de qualquer doença, porque o médico só vai poder ajudar vocês se vocês falarem o que vocês estão sentindo. Infelizmente, ninguém ainda tem bola de cristal. Então, a gente só vai conseguir ajudar vocês quando vocês falarem para a gente o que estão sentindo. E foi isso. Espero que eu tenha conseguido transmitir algum conhecimento. Desculpa o nervosismo. Às vezes, falei algumas coisas de gramática errada aqui, o nervoso. Mas é isso, eu acho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu estou à disposição. O que eu souber responder e puder responder, eu estou aqui. Stephanie, foi perfeito. Muito obrigada. Imagina, a gente nem percebeu o seu nervoso. Foi muito, muito didático. Você apresentou super bem, explicou, esclareceu. Aliás, pessoal, quem tiver perguntas, a Stephanie está disposta a responder uns 10 minutinhos aí, algumas questões. Uma pergunta não sobre, porque a palestra já foi esclarecedora, tá? Você é filha da Shirley? Sou. Manda um beijo, tá? Tá bom. Nós temos aqui alguns alunos presentes. Aproveita a oportunidade para fazer as perguntas, né? Porque não é sempre que nós temos aqui, né? Márcia, e eu também gostaria, né, de falar que se ninguém quiser fazer alguma pergunta agora, por se sentir constrangido, pode me procurar depois também, né? A nossa conversa vai ser privada, estritamente, né, profissional. Eu vou poder conversar e tentar ajudar da melhor maneira que eu posso, dentro até onde eu possa ir, né? Isso, assim fica ótimo também, viu, professor? É excelente. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Assim, por mais que a gente tenha
por mais que essa eletiva seja do 9º ano, do 9º ano D, né, a gente abriu esse espaço justamente pelos números de STs estarem aumentando assim absurdamente, né, como a gente viu aí nas estatísticas. Então, é um momento mesmo de aprendizagem. Eu também aprendi, assim, muitas coisas, montando essa eletiva, também montando essa apresentação junto com a Stephanie, né. Eu acho que é isso. É um assunto que, né, não tem fim, né? Todos os anos eu acho que vocês, acho que a Stephanie, né, é um assunto que todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma orientação, por mais meios de comunicação que temos aí para poder fazer essa divulgação, por mais espaço que demos aí, né, que tenhamos aí na escola, né, ainda é um tabu, não são todas as famílias que conseguem orientar os filhos, né? Os filhos não têm tanta liberdade para falar sobre determinados assuntos. Foi muito legal essa sua dica de descrever todos os sintomas para o médico, né? No posto de saúde mais próximo da sua casa, que será bem acolhido, né? Eu acho que uma das maiores preocupações é essa questão do preconceito, de ser maltratado, já está passando por um momento super difícil e de repente vai lá e não é acolhido devidamente, né? Foi uma super dica, eu acho que isso é bastante importante, muito válido. E também, né, o professor está se disponibilizando a tirar toda e qualquer dúvida no privado, que eu acho que também é um dos nossos papéis, né, Samuel? A gente faz de um tudo, né, para esclarecer dentro das nossas limitações aí profissionais, do que nós podemos e sabemos, né? A gente consegue esclarecer muita coisa e também orientar, buscar ajuda, né? Porque é o nosso papel aqui também. Muito obrigada, viu, Stephanie? Eu quero muito agradecer você e a participação de todos vocês aqui nessa eletiva. Muito obrigada, Samuel, muito obrigada aos alunos, né? E venha mais vezes, sempre as nossas portas, as portas do Chiquinho sempre estarão abertas para você, para estabelecer essa parceria tão importante, né, que com certeza outros anos aí a gente vai procurar você, porque é um assunto inesgotável. Com certeza. Muito obrigada, Stephanie. Obrigada eu pelo convite. E como eu disse, o médico não está no papel dele para julgar ninguém. Não é o papel do médico julgar qualquer ser humano, qualquer prática, tanto sexual quanto qualquer outra coisa, qualquer doença. O papel do médico é ajudar o paciente. Então, acolher o paciente no momento que ele precisar, transmitir as notícias difíceis ou fáceis, e sempre estar do lado do paciente como se fosse como um apoio mesmo. Então, é só isso. Acho que realmente isso é o que eu posso deixar aqui de mais valioso nessa palestra, é isso. Só dizer que o médico está sempre para ajudar, está sempre para acolher e para ajudar o paciente. Muito obrigada, Stephanie. Obrigada, Samuel. Obrigadão. Um grande Imagina, abraço. eu que agradeço. Parabéns, Stephanie. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.